Que bom poder estar aqui crescendo junto com você. Independente do momento que você está assistindo, eu acredito que esse é um encontro muito especial. A oportunidade que a vida me deu e as nossas histórias de se encontrarem. E da semente que existe aí dentro de você encontrar um solo, um abrigo, naquilo que eu venho construindo há alguns anos. Um momento que, do meu jeito, que é o melhor que eu consigo, hoje eu vou apresentar uma outra forma de trabalhar com a escrita. Ressignificar a imagem da pessoa que escreve, que geralmente a gente acha que está assim distante, né? E você vai entender que as suas palavras podem fazer muito mais por você do que fazem hoje. Eu vou te mostrar no método que transformou a minha vida e que faz com que muitos dos nossos alunos consigam encontrar um lar confortável e seguro para as suas palavras, uma morada das palavras. E eu já vou avisando para quem não é este projeto. Não ensino redação, não vou melhorar sua pontuação na redação do Enem, também não tenho truques para você fazer mais amigos e influenciar as pessoas com a escrita. Nós não vamos te ensinar fórmulas que façam você escrever melhor para os outros. O nosso foco é você escrever melhor para você mesmo. O nosso método é colocar a escrita num lugar superior, equilibrado e a seu favor, ao seu lado, para que você, que sempre quis dominar a sua escrita e nunca conseguiu submeter as palavras às suas vontades, possa saber que isso é possível. Esse curso é para quem gosta de escrever. Quer dizer, é para quem gostava de escrever, mas desistiu, para quem gostaria de escrever um livro, mas não sabe nem por onde começar, para quem tem tudo na cabeça e não consegue colocar no papel, para quem tem coragem, para quem tem medo, para quem acha que escreve tudo errado, mas mesmo assim é muito cheio de histórias para contar. E falando em contar histórias, eu vou te contar uma parte da minha própria história. Bem, eu venho de uma família muito cheia de virtudes e cheia de defeitos também, e até hoje eu estou tentando entender o que é o quê. Mas meu pai, os meus pais e os meus familiares de maneira geral sempre ralaram muito, sabe, para ganhar a vida. E foi pensando sob essa perspectiva que eu fiz algumas escolhas bem pragmáticas, né, ao longo do tempo, entendendo que os meus estudos e os meus esforços deviam ter uma finalidade muito específica, baseada numa necessidade, na empregabilidade e que tivesse de acordo com as minhas capacidades. Então eu me formei em fonoaudiologia. E o mercado de trabalho foi o primeiro vale cheio de montanhas que as minhas palavras tiveram que escalar. Eu sempre fui o tipo bem mandada, então se eu recebesse uma missão, ia completar da melhor forma. Construí assim uma carreira relativamente bem sucedida como fonoaudióloga. Mas eu sempre tive esse mais... E até então eu não conseguia dizer sozinha, completar sozinha a frase, sabe? Eu ainda tinha aquela velha expressão do meu pai, que dizia assim, quero ver fazer sem dinheiro. Então, entendendo que os meus poréns envolviam um aspecto financeiro, eu fiz um concurso para a FAB. E eu me identifiquei com os ritos, eu me encontrei com as letras dos hinos e eu percebi que ali havia uma grande oportunidade de sair dali. Tinha um prazo, 8 anos. Eu tinha 8 anos para elaborar uma estratégia pós-sobrevivência. E eu já sabia qual era o gosto, o cheiro, a textura, o som da sobrevivência. Eu sabia que para sobreviver era preciso lidar com as palavras e com a vida de forma superficial e que a sobrevivência tinha a ver com fazer coisas que eu não acreditava. Vestir uma roupa que, apesar de muito bem ajustada, não me cabia. Mas, acima de tudo, entender que aquele era meu segundo vale. E que as minhas palavras precisavam passar por isso também, mas agora com um sentimento diferente. Gratidão, estratégia e urgência. Gratidão porque aqueles recursos financeiros viabilizariam a minha vida pós-sobrevivência. Estratégia para não usar os recursos em compensações. Eu precisava investir no meu projeto. Uma observação. Eu não tinha ideia do que fazer. Urgência. Eu precisava agir em 8 anos. Quero ver fazer sem dinheiro. Mas eu tinha agora uma certeza e uma sensação. Quem sobrevive ao curso de formação militar sobrevive a qualquer coisa. E nesse movimento, em busca de sentido, muita coisa aconteceu. E vamos começar entendendo aqui que nenhum dos meus livros foi escrito num retiro, tá? Teve pandemia, teve avó doente, teve treta na família, perdi a apresentação de capoeira do meu filho, um primeiro livro que não ficou do jeito que eu queria. Então essa coisa de que tem que estar tudo certo para você escrever e que a vida vai dar uma pausa para o seu momento escritor acontecer,
Não acredito, não foi o que eu vivi. Acho lindo o ano sabático, mas eu sei que essa não é a realidade mais comum. Eu gosto muito da vida real, sabe? Eu sou taurina, com o pé no chão. E graças à Providência eu também tive pessoas incríveis nesse processo. E uma delas é Auriel de Almeida, meu editor. Ele me ouvia, comentava os textos de forma incrivelmente profissional. Era absolutamente desconhecido, mas ele via potencial no meu trabalho com a escrita e fez perguntas, deu sugestões que foram fundamentais para a formação do meu conteúdo, bem distante dos vícios acadêmicos, trazendo uma visão de mercado e de realização pessoal. Foi a primeira pessoa que me fez ter clareza desses aspectos. E, em paralelo, lembre-se que eu tinha um prazo, né? Então, eu busquei uma formação em arte-terapia que me aproximava de leituras e de práticas que eu já gostava. Jung, símbolos, psicologia, eu aprendi muito, entendi o poder da experiência criadora. Pandemia rima com poesia. Eu fui fazer um curso de poesia falada e como foi rico, né? Experiência com a Casa Poema, me aproximando da poesia. Me aproximei também de Thaís Boulanger nesse curso de poesia falada. Então logo houve um convite para que nós dessemos um curso juntas, né? A emoção da turma piloto, em pouco tempo as coisas foram se encaixando. Ela dizia, nós nascemos para isso. E nós realmente tínhamos criado ali um terreno fértil e seguro. Longe dos limites acadêmicos, das planilhas, dos regulamentos, longe dos ideais ilusórios, longe dos apelos do mercado, mas próximas das pessoas. Eu entendi que o mercado e a academia só vão validar processos genuínos. E um dos jeitos de lidar com a escrita que nós acreditamos ser errado é focar no resultado. É tanta pressão, seja para o texto ser bem aceito, bem avaliado, que o texto se fecha, ele não sai, ou então sai falso, né? Fracassa. Entendendo esse fracasso como um fracasso pessoal, porque muita gente tem nota 10 no Enem, relatório de 100% de aprovação, são pessoas que escrevem bem certo, sim, mas não necessariamente realizaram com a escrita uma relação real. E nesse sentido, não são pessoas realizadas. E lembra, eu já sabia sobreviver, o que eu queria agora era viver. Então eu virei a primeira chave, eu não vou conseguir sozinha. Caiu por terra aquela história do escritor solitário com os próprios pensamentos, sabe? Eu precisava encontrar a minha comunidade, ficar tentando sozinha escrever com o objetivo de agradar, esperar que as pessoas entendam. Esse é o jeito errado. O jeito certo é viver, não é viver da escrita, mas viver com a escrita. Se abrir para ela, para que ela se abra para você. E esse é um dos pilares da escrita relacional, um método que nós criamos para que o fluxo com as palavras seja viável. A gente está num mundo repleto de relacionamentos tortuosos, onde existe muita cobrança, julgamento, pressa, e esse é o modo que nós fomos ensinados a lidar com as palavras. Muitas vezes a gente recebe autores que vêm com esse discurso da produtividade, querendo viver da escrita. A arte é uma deusa que não se permite explorar. Você se dá para ela primeiro e entrar nesse lugar já é um privilégio. Então hoje eu tenho com os livros, os meus e os dos outros, um relacionamento muito saudável e fértil, né? Meus livros me fizeram crescer como pessoa e como profissional. E hoje eu posso dizer que as minhas palavras são fontes de realização pessoal. Mas o mais importante é que elas deram outro sentido para a minha vida. E eu não vou ser hipócrita em dizer que eu não me importo com o número de livros vendidos. É claro que eu me importo, mas isso está dentro de um contexto muito maior, transformador. É bem mais do que isso, entende? As 5 chaves da morada fazem com que os meus textos não fiquem soltos. Nós desenvolvemos um método para que isso aconteça, baseado no desenvolvimento pessoal, na arte-terapia e na escrita. O método relacional, que faz com que o seu encontro com as palavras seja mais significativo. Por isso, eu quero te convidar a conhecer esse método que é 100% online, conta com módulos completos e gravados, além de encontros quinzenais ao vivo, comigo e com Thaís Boulanger, minha parceira. Você também vai ter acesso a uma comunidade de autores, sorteios mensais dos livros que nós recomendamos, pode participar do concurso para o qual o seu livro pode ser publicado ao final do curso, exercícios sementes. A gente sabe que publicar não é uma obrigação, mas é uma possibilidade. Fernanda, eu não consigo, mas Fernanda, não é para mim, mas Fernanda, eu não sou assim, mas Fernanda, eu escrevo mal, Fernanda, eu não sei. É claro que você não sabe. São muitos anos e toda uma sociedade te pressionando por resultados.
E o que eu estou te propondo é uma escrita sem pressão, cuja meta é a autorrealização e o efetivo relacionamento com as palavras que estão aí dentro, sufocadas por uma lógica que não é a sua. É claro que no início dá medo, e para lidar com isso tem técnica, tem jeito. Um deles é a garantia que eu te dou de 15 dias. Se você entender que esse curso não é para você, é só pedir para sair e eu te devolvo todo o seu investimento. Mas vem fazer das suas experiências, pensamentos e sentimentos algo de valor e repleto de significado. Vem comigo e se dá esse tempo de parar, de só sobreviver e viver de verdade. Mas vem fazer das suas experiências, pensamentos e sentimentos algo de valor e repleto de significado. Vem comigo e se dá esse tempo de parar de só sobreviver e viver de verdade. Num mundo em que se ouve que vale o que está escrito, vem escrever a sua história de um jeito que tenha valor para você. Eu te espero. A casa é sua e o Morada das Palavras é um terreno fértil para histórias de valor.